para compor a mesa. O professor Alexandre é professor do programa de pós-graduação em Educação aqui da UFSC e do doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas. Editor da revista brasileira Ciências do Esporte e tem o seu doutorado na Universidade de Hannover, além de ser pesquisador do NPq. Posso convidar também o professor Stiger. Eu vou pedir que encostem a porta, por favor. O professor Stiger é professor pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS, é doutor pela Universidade do Porto e coordena o Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física, o GESEF, também da URGS. E o professor José Luiz Lopes Vieira, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, tem seu mestrado e seu doutorado na Universidade de Santa Maria e atua na área de desenvolvimento motor e é editor da revista da UEM. Muito obrigado a todos. Nós daremos início, nós faremos uma pequena inversão aqui na ordem, para que o professor Alexandre dê uma descansada. Então, o professor José Luiz Lopes Vieira fará a primeira intervenção, logo em seguida entraremos com as duas outras e ao final, então, abriremos para, no máximo, uma ou duas perguntas de maneira bem breve. Eu vou solicitar aos senhores que tentem se manter dentro de 20 minutos, dentro das possibilidades, mas o importante aqui é a discussão qualificada. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao professor Alexandre pelo convite. Só gostaria de relembrar que nunca participei dos eventos do CBCE nos últimos 30 anos. Tá? Então não tenho experiência nenhuma com o Colégio Brasileiro. Eu já fui filiado ao colégio, mas depois acabei me desfiliando. E na realidade é um prazer muito grande estar aqui, uma surpresa muito grande ter sido convidado. Gostaria de retomar O primeiro momento que eu tive contato com a pós-graduação foi na reunião de Campinas. Naquela reunião eu falei pela primeira vez numa mesa dos periódicos. Eu falei que existia uma revista da Educação Física da UEM e ninguém me ouviu. Foi impressionante, então foi muito legal. O professor Hugo Luvizola Isso. Então é um prazer muito grande estar aqui. Agora eu posso falar no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, é uma grande satisfação para mim. Eu vou falar da revista que eu edito, que é a revista da Educação Física da UEM, e que se existe uma relação de canibalismo, eu achava que eu ia ser a parte que ia ser a comida. Mas nós sobrevivemos e eu vou mostrar as nossas realidades e as nossas frustrações, mas não entendo que isso aqui é um desabafo, é um choro, mas é uma realidade muito importante. A revista ela é muito bem conceituada e ela está à disposição de todos. Bom, a revista ela é do Departamento de Educação Física da UEM. Lá na década de 70, quando os professores consolidaram esse curso, eles fizeram duas propostas para a comunidade científica e para a educação física. Um evento de nível regional e estadual, que era a Semana da Educação Física. Nós já chegamos ao 4º Congresso Brasileiro, era o primeiro brasileiro, o segundo brasileiro, depois para conseguir financiamento de vida dimensão, nós estamos no 4º Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte, que será realizado em outubro, lá na cidade de Maringá. É um evento que na sua terceira edição ele contou com mais de 800 profissionais na área da educação física. Juntamente isso, em 89, nós editamos o volume 0 da Educação Física, da revista da UEM. Ou seja, uma proposta do departamento que já vem ao longo de 20 anos. Essa é a evolução histórica do nosso periódico. Nós começamos ali, até 2002 era editado apenas um volume por ano. Em 2006 a gente tinha o Qualis Nacional C, 2004 a 2006. Em 2007 nós passamos a ser quadrimestral, ou seja, a gente publica 4 volumes por ano, 15 artigos por volume. Em 2007 e 2009 nós conseguimos indexação no Sport Discos e no Lilacs, que eram os critérios da época para que você tivesse uma boa pontuação, tivesse uma estratificação melhor no Qualis. Nós chegamos a estar entre os 5 melhores periódicos do país nessa época, em se tratando de Qualis Caps ou dos extratos deles.
Aí em 2010, 2011, agora a gente não conseguiu passar pelo crivo da Cielo e entramos direto no Elsevier, e isso possibilitará que a revista possa ser qualificada como extrato B1 até o final do próximo Qualis CAPES. A estrutura física da revista não existe. A revista ela funciona com pessoas. Então são duas pessoas que funcionam lá. O editor, que sou eu, e a secretaria da pós-graduação. Então quando nós conseguimos implantar o nosso mestrado, que também foi uma luta de 20 anos, foi incumbido ao coordenador do programa a edição da revista. Então nós assumimos isso junto com o Fórum de Pós-Graduação da Educação Física em Campinas e começamos a divulgar a revista naquele momento lá. Além de mim, funcionam 2 mestrandos a partir desse ano que fazem uma pré-análise dos artigos. Eles fazem todo um processo de limpeza dos artigos para ver se os critérios que são colocados pelas bases indexadoras que nós estamos vinculados são atendidos, e a partir daí vem para o editor, para que o editor possa enviar os pareceristas. O resto da estrutura ela funciona dentro da universidade, a parte de normalização, formatação, impressão, toda dentro da UEM. Isso demanda uma certa problemática de tempo e de estrutura, porque os funcionários também estão alocados em outros departamentos e tem todas as funções dos outros departamentos também. Então nós temos que entrar nessa ciranda para ver se a editoração da revista sai. E ao final nós temos os pareceristas, que são os nossos grandes contribuidores. Eu tenho algumas mágoas com relação a eles, eles têm mágoas em relação a mim, mas é um processo, a gente sabe que a área está se estruturando e nós tentamos levar da melhor maneira possível. Então nós não temos computadores, nós não temos sala, nós não temos funcionários, nós não temos bolsistas. Para vocês saberem como é que funciona uma revista, acho que essa é a grande ideia que eu vou tentar passar aqui, não vou fazer uma reflexão profunda sobre isso, mas para vocês verem a dificuldade de se manter. Então a gente recebe um artigo, aqueles 2 mestrandos fazem a pré-análise, passam para a secretária faz a limpeza de comitê de ética, de quais são os autores, de quais são as afiliações dos autores, passa para mim, eu envio para os pareceristas, a gente recebe e continua o processo. Aí tem uma parte de aceite e reformulação, a correção do português, nós fazemos a correção de todos os artigos, pagamos para um profissional da área fazer a correção de português. Muitas vezes nós temos que reenviar aos autores para eles dizerem o que eles queriam fazer ou falar com aqueles comentários, e depois isso retorna para nós para que a gente possa fazer a editoração a seguir. Fazemos uma correção do inglês, muitos artigos ainda vêm com aquele inglês básico do translator, então a gente ainda tem que fazer uma devolução aos autores para que o inglês possa ser adequado até aos escritores da área. Depois passa para um processo de normalização, que é a parte que é a correção das normas da PNT, corrigido artigo por artigo, referência por referência, e isso tem um custo individual por cada correção que é feita pelas bibliotecárias da UEM. Aí vamos para a diagramação, impressão e distribuição. Naquela época que o professor Hugo Lubizolo aceitou nosso convite para publicar na revista da UEM, nós recebemos 54 artigos para publicar 24 em 2007, ano semestral. Era muito difícil e quase impossível a gente conseguir manter o que os critérios do LILACS pedia, que eram 12 artigos por volume e 2 volumes por ano. Aí em 98 com a indexação, em 2008 com a indexação, e a gente tendo o Qualis Nacional B, já recebemos 98. Em 2009, quando nós passamos a ser uma das melhores revistas da área, nós já recebemos 292 artigos, publicamos 60. Em 2010 houve uma queda para 225 e estamos com 89 até abril desse ano. São recusados, em média, em pré-análise, aquela análise que a gente faz antes de mandar para pareceristas, 20% dos artigos. Isso é um número bem expressivo. E eu gostaria de pedir aos coordenadores de pós-graduação que eles tenham um hábito de exigir que a defesa só seja feita quando o artigo for aceito para publicação. Então, os mestrandos, os doutorandos, muitas vezes eles entram em contrato direto com o editor, pedindo que a gente faça um aceleramento ou aprovação dos artigos. Isso é um transtorno enorme, tanto para os programas, quanto para os alunos, quanto para os editores das revistas. Então fica uma situação muito pessoal de que a gente não quer agilizar o processo, mas realmente não dá para continuar com esse processo. E muitas vezes eles fazem isso só para submeter o artigo para avaliação, nem a necessidade do aceite. Então eu tenho que enviar um processo para 2 pareceristas de artigos que não terão sentido. Então eu gostaria que vocês que estão na pós-graduação e outros programas evitassem que esse tipo de exigência acontecesse. Nós enviamos para os pareceristas, o retorno médio é mais ou menos em 70 dias, mas nós temos artigos que estão há 9 meses no sistema em função da falta de parecer.
Quando isso acontece, nós temos que fazer uma reunião para que não passe de 9 meses, e nós fazemos uma avaliação desses artigos para dar o retorno aos autores. A média de rejeição de nós, nesse caso, é de 60%. Os artigos, quando são reenviados aos autores para fazer as correlações, eles demoram em média de 32 dias para retorno para nós. Ali tem uns valores que a gente coloca para vocês terem uma ideia de quanto custa você editar um periódico na área. A correção de português, a correção de inglês, a diagramação, impressão e correios. Por ano, o Departamento de Educação Física precisa de R$ 31.150 para imprimir e disponibilizar Open Access e gratuitamente a todas as instituições públicas do país os volumes da educação física. Nós temos conseguido todo ano um financiamento da Araucária de R$ 20 mil, o restante o departamento contribui para a área com R$ 11.150. Eu trouxe esses slides aqui para vocês terem a situação atual. Esse é um slide que só o editor tem acesso. Nós temos em 2011 já os 2 primeiros volumes prontos para formatação. Um está em impressão, o outro já está em normalização. Nós temos mais 41 artigos em edição, ou seja, até o segundo volume de 2012 nós já estamos fechados. Nós temos ainda em análise 79 mais 23, são 100 artigos. Considerando que 80% vai ser reprovado, o 2012 está praticamente fechado. Então, aquelas pessoas que têm necessidade de atingir os critérios mínimos da CAPES para o triênio, a Revista da Educação Física da UEM não é um bom veículo para vocês enviarem artigo nesse momento. Tá? Porque ele só vai ser publicado no final de 2012 ou no começo de 2013. Eu acho isso interessante porque, quer não, nós temos que enviar os artigos para atingir as metas. E eu acredito que a grande maioria das revistas estão nessa situação também. Porque eu já fiz um contato com vários editores para saber aonde eu poderia mandar os meus artigos para poder que eles sejam publicados e eu fechar o triênio e atingir as metas mínimas, né, necessárias para a gente manter o extrato que a gente tem. Eu acho isso importante porque parece desnecessário, mas a gente sabe que a gente é cobrado por isso. Infelizmente, senão o canibal pega nós. Aqui era o Qualis que era feito entre 2004 e 2006, para a gente ver a trajetória, né? A revista da UEM era a 12ª, o professor Varela que tem amplo domínio dessa situação, e é por isso que eu tinha medo em 2007 da gente não conseguir sobreviver no sistema. Então havia outros periódicos de maior importância, maior envergadura, e vocês podem verificar quando eu falei que em 2010 caiu a submissão na revista da UEM, caiu porque o nosso Qualis ficou inferior a outras revistas. E as pessoas avaliam isso para enviar os seus artigos. Então, infelizmente, essa cooperatividade, essa competitividade existe, e como nós entramos no sistema há muito pouco tempo, nós estamos no sistema a partir de 2007, tanto na pós-graduação, o UEM, quanto a revista de Educação Física, nós tivemos que criar uma política necessária e muito agressiva para a gente poder se manter entre os melhores periódicos, porque existe uma capacidade de produção científica de artigos de qualidade também. E se esses artigos de qualidade não atingirem uma produção científica, por exemplo, 5 revistas, são 300 artigos por ano, para 400 docentes produzirem para esses 300 artigos disponíveis no país para o Qualis B2 e para o Qualis B1, já que os Qualis mais superiores nós não temos acesso. Então dá uma perspectiva de quantos periódicos a área suporta. Eu não sei se a área pode suportar mais que esses. Então nós estávamos em 2004 a 2006 na 12ª posição. Aí o critério padrão ouro do Cielo era o Qualis para 2007 e 2009, onde quem tivesse o padrão Cielo atingiu o extrato B1 ou as bases internacionais. Aí vem uma série de requisitos que o editor tem que ter em mente para que ele possa constituir, possa vincular a sua revista. Periodicidade, número de artigos por ano, endogenia. Por exemplo, endogenia é um caso sério. O padrão Cielo fala assim para mim: eu posso ter 40% de pareceristas do meu estado. Os outros 60% tem que ser pareceristas de outros estados ou internacional. Então não é tão simples eu mandar artigos para avaliação de outros pares. Em cada volume eu posso publicar no máximo 30% de produção do meu estado. Então se eu tenho um artigo com 6 autores do Paraná, eu vou ter que ter 60% dos outros artigos de fora do estado do Paraná. Então isso caracteriza uma endogenia muito séria e que às vezes não é observado em outras revistas, e isso tem impacto na hora que você vai ser avaliado por esses indexadores. Então, na realidade, eu tenho que concordar com o professor Alexandre que os indexadores acabam determinando que tipo ou quem vai produzir em cada revista. Infelizmente, é uma situação dessa.
E eu entrei no sistema e estou tentando me adaptar. Lá da minha área, lá no desenvolvimento motor, a gente chama isso de processo adaptativo. Se você não se adapta, o canibal vem. Então, eu estou em processo adaptativo com a revista. E tem outros critérios aqui que são interessantes, mais tarde, se alguém quiser perguntar, a gente pode ir falando. Esses são os indexadores da área. Tá? Eu consegui agora a filiação na ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos. Quero ver se eu consigo ir para o primeiro evento para saber como é que é ser um editor. Porque na realidade eu não sou editor, não tenho formação para ser editor. Eu fui aprendendo ao longo do tempo. E essa tarefa é uma tarefa muito complexa e me ocasionou muito mais inimigos do que quando eu era atleta. Então eu já tenho parecerista inimigo, eu tenho autor inimigo, eu tenho até editor inimigo, editor de área comigo, porque eles não entendem os processos que eu tenho que me submeter para que o meu periódico possa atingir essas bases. Tenho muita mágoa do Cielo, né? Opa! O Cielo teve um critério de avaliação para a indexação da constituição da área. A minha revista atingia 98% do padrão Cielo, daí a área propôs uma indução. Essa indução foi muito interessante. Aí nós conseguimos agora recentemente a nossa indexação a Scopus, por isso que a gente está pensando atingir o Qualis B1. Estamos em análise no EASY e estamos em análise no Cielo de novo. Então acho que com essas indexações, e já gostaria de falar que a Movimento já conseguiu, a Cineantropometria também já conseguiu agora o padrão Cielo, conseguiu entrar nesse guia também, é até aí que o editor pode ir. A partir daí, o que será a responsabilidade é a capacidade ou a qualidade dos artigos que são publicados nas revistas, para que a gente possa chegar ou atingir aquele padrão de JCR. Então a gente falta ainda a confirmação no EASY e no Cielo. Os outros indexadores nós já estamos. Outra política que tenho usado dentro da minha revista é solicitar artigos de opinião. Então, quando eu ou algum dos meus editores ou autores dão opiniões, a gente tenta elaborar estratégias para que os nossos artigos eles possam ser lidos tanto na graduação quanto na pós-graduação. Foi o que o professor Molina comentou. Então, nós observamos que tinha uma lacuna de conhecimento sobre as metodologias de pesquisa. Então, nós solicitamos, por exemplo, a um grupo da USP, liderado pelo professor Gutani e outros pesquisadores, para fazerem sobre comportamento motor. A professora Silvana Gorli e o professor Molina para fazerem o mesmo sobre a área de sociocultural e pedagógica. E ao pessoal da Unicamp para fazer o mesmo na atividade física e saúde. Esses artigos têm tido um bom aceite e uma boa capacidade de download e citação. Só o artigo de comportamento motor teve mais de 4.000 downloads e acessos. O artigo, outra situação que nós fizemos são 2 livros que eu acho que foram extremamente importantes para a área na década de 80. A abordagem desenvolvimentista, do professor Gutani, do professor Edson Manuel, do professor Proença e do professor Cocobum. Então, 20 anos depois, em 2008, nós solicitamos a eles que fizessem uma revisita a esses artigos. Eles fizeram uma revisita a esses artigos, publicaram a sua atualização e esses artigos têm tido um bom acesso, uma boa capacidade de download. Um outro livro muito interessante é Coletivo de Autores. O ano que vem ele completa 20 anos. Eu já entrei em contato com os autores desse livro e vou pedir que eles façam uma revisita a esse livro para que a gente possa também atualizar o conhecimento nessa área. Então são opiniões ou são demandas que a área tem dado para a revista e isso tem proporcionado artigos de qualidade que têm sido utilizados tanto na graduação quanto na pós-graduação. Os nossos parceiros de financiamento têm sido a Araucária, é ela que tem sobrevivido, tem mantido a revista nos últimos 4 ou 5 anos. Ela fornece a nós essa situação. A Eduen fornece a plataforma SER, que vocês podem fazer o download dos artigos. O DF paga aquela diferença. O Ministério do Esporte conseguiu ser nosso parceiro agora. O CNPq é um caso sério. Se vocês observarem aí, todas as vezes que eu submeto a revista da UEM para o CNPq, ela é indeferida. Ela é indeferida por uma defasagem de tempo entre o edital do CNPq e a saída do Qualis. Então o CNPq fala assim, tem que estar no Qualis B2. A gente está ainda no Nacional B. O Qualis tem que ser tal, a gente sempre está atrasado. Então o Qualis da área sempre prejudicou a revista da UEM. Nesse sentido que ela sempre vinha atrás do edital. Então nós sempre tivemos dificuldade de conseguir qualquer tipo de verba no CNPq. O Ministério dos Esportes, o ano passado, em dezembro do ano passado, conseguiu disponibilizar para nós R$73 mil. A estratégia que vai ser é transformar todos os artigos de português e inglês e publicar em inglês para que a gente possa ter
uma divulgação internacional, ver se a gente consegue uma inserção. Eu acredito que isso vai ser um tiro no pé, porque se a gente não conseguir isso de novo do Ministério dos Esportes, a gente não vai ter como manter os artigos em inglês. Se a gente solicitar aos autores que publiquem em inglês, eles vão preferir uma revista de qualidade melhor, ou internacional. Então eu não sei o que vai acontecer, mas é uma estratégia a gente tentar fazer com que a revista tenha uma credibilidade ou ela saia do nível nacional. Os editais, eles têm um problema sério, porque os editais, eles não permitem você contratar pessoas, você não permite você pagar um bolsista, ele não permite uma passagem para me deslocar para o evento do CBCE, ele não permite nenhuma outra taxa que não seja aquele processo de diagramação, normalização e tal. Então a gente teria que convidar as entidades que representam a área, o Ministério dos Esportes, para que viabilizem outra situação, visto que a realidade dos periódicos nacionais não é tão simples assim. E a revista da UEM, ela luta muito para se manter. Tá? O edital do CNPq é a mesma situação. Aqui está o site da revista da UEM. A minha ideia aqui foi mostrar para vocês qual é o nosso trabalho, qual é a nossa transparência. Nós tentamos atingir as 3 áreas. A revista publica 5 artigos da área de comportamento motor, 5 artigos da área pedagógica e sociocultural e 5 artigos de atividade física e saúde. Eu tento manter esse critério para que a gente possa contemplar todas as áreas. Então, convido vocês a entrarem na revista, verem lá. E obrigado pela essa possibilidade de dizer o que acontece na revista da UEM. Vamos dar continuidade, então, com o professor Stiger. Ele está um pouquinho preocupado, talvez ele avance um pouquinho de tempo, mas... Então, se caso ele avançar um pouquinho de tempo, por favor, eu já vou pedir desculpas, porque ele já está com o texto pronto para a nossa intervenção. Trocar computador? Trocar computador? Bem, bom dia. Queria agradecer a organização do evento pelo convite. Me senti bastante honrado. E acho que vai ser um bom debate, já ouvindo aqui o José Luiz e as palestras anteriores, achei que já valeu a pena ter vindo. A base da minha comunicação, ela está no artigo que nós publicamos na revista Movimento. Quando eu digo nós, é que fomos eu, um doutorando e 2 estudantes de iniciação científica, eu, o Mauro e a Maite Solange, sobre a revista Movimento. O título do artigo é a revista Movimento, análise dos sentidos e da repercussão de um periódico que se faz no campo da educação física brasileira. O texto foi produzido a partir de aspectos da sociologia da ciência, a partir de Pierre Bourdieu, e alguns depoimentos de algumas pessoas que nós entrevistamos. Entrevistamos ex-editores da revista Movimento, o professor Vicente Molina Neto, a professora Silvana, o professor Alex, que é um dos atuais editores. Entrevistamos a bibliotecária Ivone Job, que é um dos esteios da revista Movimento. E entrevistamos 3 professores do campo acadêmico, e que tem uma relevância nesse campo, que foram o professor Gotani, o professor Juarez e o professor Walter Bracht. Essas 3 pessoas que nós entrevistamos não foi por acaso, mas ao mesmo tempo foi por acaso. Não foi por acaso porque são pessoas que a gente percebe pensamentos um pouco diferentes em relação ao tema, para poder ouvir esses pensamentos. E ao mesmo tempo foi por acaso porque eles estariam ali na faculdade naquele período e a gente aproveitou bem que eles estavam. Em função do tempo dessa comunicação, eu não vou utilizar muitos depoimentos dessas pessoas, e também não vou, aqueles poucos depoimentos que eu utilizar, eu não vou citar as pessoas, porque nessa forma oral acho que não ficaria muito adequado. Quem quiser ver o artigo, está na revista Movimento, o número especial de 70 anos da instituição, ele está na íntegra. Isso aqui é um resumo do artigo. Bem, o objetivo do trabalho é compreender como ocorreu o processo de produção, repercussão da revista Movimento, a partir do momento que ela se especializou como periódico de educação física e interface com as ciências humanas e sociais.
Eu peço desculpa porque eu vou ler o texto, senão eu não vou conseguir mesmo conseguir organizar o meu pensamento e cumprir o tempo. Eu vou lendo e, eventualmente... Bem, o inicio com rapidamente um olhar sociológico da ciência e o lugar dos periódicos. O que se apresenta hoje como sociologia da ciência é uma perspectiva de afastamento de uma visão externalista da ciência interessada nos seus efeitos para uma visão internalista, pautada pelas práticas científicas, com suas formas de interesse que se relacionam com uma determinada comunidade. Essa perspectiva separaria a ciência vista como uma atividade intelectual, um modo de saber, da ciência como fenômeno social, um modo de agir, e assim desmistificaria a autoridade científica e a incluiria no tempo e na vida da sociedade. Não é difícil atribuir a Thomas Kuhn o reconhecimento de ter trazido à tona a ideia de que a ciência se constitui como um processo social de convencimento e que o produto do trabalho científico se dá menos na relação do pesquisador com a natureza e mais deste com a comunidade da qual ele faz parte. Talvez mais do que pela difusão da noção de paradigma, a importância da estrutura das revoluções científicas se vincula à abertura de portas para uma perspectiva que leva a perguntar como funcionam as comunidades científicas, no que se refere às relações entre os indivíduos que constituem esse universo no processo de produção do conhecimento. É nessa direção que se desenvolve as ideias de Pierre Bourdieu, que, entre outros temas, estudou o universo social da ciência. Mesmo com diferenças em relação a Thomas Kuhn, Bourdieu reconhece que esse autor transformou profundamente a ciência da ciência, por apontar que há uma distância entre pensar os métodos científicos pelas lógicas racionais e pensá-los a partir de como a ciência acontece na prática científica. A perspectiva de pensamento de Bourdieu se aproxima do ponto de vista de Kuhn, especialmente pela noção de comunidade científica. No sentido de Bourdieu, as sociedades modernas são constituídas por relações de forças e por processos que as regulam, através dos quais se dão as mediações entre os agentes sociais dessa mesma comunidade. Da sua perspectiva, isso pode ser analisado se considerarmos a ideia de campos, identificados como espaços estruturados de posições estruturantes que têm determinadas características. Mesmo que um determinado campo se delimite pelos seus objetos de disputas e dos interesses específicos do próprio campo, todos os campos têm suas leis e propriedades que neles se expressam. Nesse sentido explicativo, o universo da ciência é um campo social como outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses e lucros, mas onde todas essas invariantes se revestem em especificidades. Assim, a sociologia da ciência assenta-se na ideia de que o produto da verdade científica se relaciona com o produto das relações sociais da sua produção na estrutura do campo. Pensando dessa forma, é o campo científico que determina a cada pesquisador os seus problemas políticos e científicos, os seus métodos e estratégias. Assim, não há escolha científica, método, lugar de publicação, momento da publicação, que não seja uma prática política, um investimento, voltada para o lucro científico, que em última instância é a obtenção do reconhecimento dos pares. Divergindo da ideia de uma comunidade científica no sentido homogêneo, pacífico, consensual, ele afirma que o campo científico é um espaço de jogo, de uma luta concorrencial, onde está em jogo o monopólio da autoridade científica, compreendida enquanto capacidade de falar e agir legitimamente, que é socialmente outorgada a um agente particular. Ele oferece um exemplo interessante sobre isso. Ele pergunta o que acontece quando o pesquisador está quase chegando a uma descoberta e ele encontra um artigo que chegou ao mesmo lugar onde ele estava quase chegando. Ele fica transtornado, apesar de que o conhecimento, que era aquilo que ele buscava, que é, é a questão intrínseca, não foi alcançado. Só que não foi ele que alcançou. Essa situação hipotética evidencia o quanto é difícil separar as determinações propriamente científicas das que são propriamente sociais, e também chama a atenção para a relevância das publicações, vista como formas de acumulação de um capital científico. Estes são obtidos pelo reconhecimento não apenas das descobertas, mas do autor das descobertas. Apesar de existirem outros capitais acumuláveis, entre os critérios que distinguem os pesquisadores está a quantidade e a qualidade dos trabalhos que ele vem a publicar. Não é por acaso que logo que um trabalho é publicado, a primeira coisa que o autor faz é publicar o mais breve possível numa revista que ele considera adequada, por exemplo, que tem impacto, como já vimos aqui. No âmbito de qualquer comunidade científica,
no âmbito de qualquer comunidade científica, é lugar comum que a comunicação entre pesquisadores e a divulgação dos resultados dos seus trabalhos ocorre em grande parte através dos periódicos. No contexto particular da educação física brasileira, esse assunto é motivo de muitos debates. Não são poucos trabalhos que põem em dúvida a sua eficácia. Um dos pontos dessa crítica se refere à caracterização acadêmica da educação física no Brasil a partir das sub-áreas que compõem esse campo. Isso não é possível ser tratado aqui da maneira que mereceria, mas vale dizer que essas discussões gravitam em torno de uma tensão existente do campo entre formas diferentes de pensar a educação física a partir das ciências naturais e das ciências sociais. Da nossa parte, interessa destacar que a revista Movimento se constitui na relação com as tensões que ocorrem no campo acadêmico da educação física brasileira, com os conflitos acerca de diferentes concepções de ciência que existem nesse universo e com as repercussões disso nos debates sobre a qualidade dos periódicos e dos pesquisadores. Considerando que a partir do momento que a revista Movimento se especializou como um periódico das sociais, ela se colocou numa contramão de uma hegemonia que parece existir na educação física brasileira, tentamos responder as seguintes perguntas. Quais os sentidos dos periódicos científicos na relação com o campo acadêmico científico da educação física e com os seus programas de pós-graduação? Como a revista Movimento se faz, ou vem se fazendo, no campo acadêmico científico da educação física? A partir de agora, vou tratar dos sentidos dos periódicos e dos sentidos da revista Movimento. Esses sentidos são interpretados a partir da noção de interesse, no que se refere ao viver o jogo do campo científico. Me refiro a estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a pena ser jogado e que vale a pena jogar. Procuro especificamente tratar dos interesses pelos periódicos, primeiro em relação à área de conhecimento e depois em relação à pós-graduação. Em relação à área de conhecimento, aparece com muita força as ideias de socialização no sentido de difusão, são palavras das pessoas que nós entrevistamos, avaliação e representação. Pouco se pode questionar que os periódicos científicos encontram sentido na sua expectativa de divulgação, disseminação ou da socialização do conhecimento. O sentido relacionado à difusão do conhecimento, que tem os periódicos, é tão recorrente e naturalizado que no recorrer das entrevistas que fizemos, não mereceu muitas demandas na busca de aprofundamento. Mas à medida em que esses questionamentos a respeito da revista passaram a englobar as relações com a CAPES, com as especificidades da área de educação física e com os programas de pós-graduação, outros sentidos atribuídos aos periódicos foram emergindo, como o sentido de avaliação e classificação da pujança da sub-área e da área e da sub-áreas, e a sua caracterização como espaços representativos das sub-áreas, das instituições, dos grupos e das pessoas. Segundo a posição dos nossos interlocutores, o conhecimento produzido nas diversas áreas de conhecimento e difundido através dos periódicos científicos, além de estar implicado na formação acadêmica ou na intervenção pedagógica profissional, funciona como, abre aspas, um instrumento de avaliação institucional, avaliação da área de conhecimento, avaliação do departamento, avaliação da universidade, avaliação da atuação docente. Isso foi fala de um dos interlocutores. A partir dessa consideração, percebe-se que não foi sem motivos que a área acadêmica da educação física comemorou nos últimos anos a indexação internacional de alguns dos seus periódicos. Para além desse crescimento do número de revistas indexadas no cenário internacional, o aumento de publicações em revistas internacionais também é tomado como um avanço, palavras dos interlocutores, e do desenvolvimento da área de educação física. Isto é, uma melhor classificação da área, representando o progresso e a pujança da área acadêmica. Já que a produção dos periódicos é uma importante forma de avaliar a produção do conhecimento, e os periódicos internacionais são os que mais têm peso na relação com os locais nacionais, cria-se o interesse pelas revistas indexadas internacionalmente, sobretudo as que têm índice ou fator de impacto. As revistas nacionais que quiserem melhorar, progredir, palavras dos interlocutores, cabe a indexação nas bases internacionais, visando colocar-se, abre aspas, no mesmo nível de avaliação e padronização. Esse tipo de conquista, por sua vez, na lógica do funcionamento do campo acadêmico, indica o progresso da área do conhecimento. Essa representação de progresso da área implica na existência de um espaço acadêmico científico socialmente estruturado, um campo científico, no qual os pesquisadores, os periódicos e as áreas de conhecimento disputam posições. Esse campo considerado tem propriedades atuantes,
Regras que funcionam como forças avaliadoras e classificadoras, inscritas nas ações cotidianas, nas rotinas dos agentes, instituições e áreas do conhecimento envolvidos. Estando todos esses enredados, acredita-se que vale a pena jogar o jogo. Tem-se a crença de que devemos publicar em revistas indexadas, de impacto, de que os periódicos devem ser indexados, bem classificados, no quais os periódicos da CAPES. Além do sentido da avaliação, nos chama a atenção um outro sentido dos periódicos científicos, o da representatividade. Ao mesmo tempo que as revistas são espaços de socialização do conhecimento produzido e entram nos cálculos da avaliação dos seus produtores, elas também podem funcionar como espaço de representação de grupos e sub-áreas, que de maneira mais ou menos deliberada tratam de criar e reforçar os seus espaços qualificados de produção, no que se refere à legitimidade do campo acadêmico. Um dos exemplos desse sentido atribuído aos periódicos é a revista Movimento, que após a sua especialização tem se constituído num espaço importante de publicação, portanto de avaliação e classificação, de um grupo de pesquisadores da área, ou sub-área, denominada de sociocultural, em relação aos pesquisadores da biodinâmica. Sobre isso há acordo entre os nossos interlocutores. Porém, é também possível perceber que não há o mesmo entendimento no outro aspecto. Enquanto um deles acredita que não há sentido em algumas disputas que ocorrem no campo, abre aspas, a educação física gosta ou não gosta de tudo isso, o outro considera que algumas regras são claramente favoráveis a uma determinada perspectiva de ciência, que desfavorece um grande grupo da educação física. Nessa última perspectiva, o que parece estar em jogo não é meramente o fato de existirem diferentes áreas do campo e todas compor a educação física. O que é apontado é o fato de haver uma hegemonia de uma delas, essa atravessada por concepções distintas e distintivas de ciência e de educação física. E é isso que acaba por determinar o que é, nesse universo, a boa ciência e, finalmente, o que é a boa educação física. Podemos dizer, então, que as disputas internas na área da educação física passam pelas revistas. São mediadas, atualizadas pelas revistas. E, de certa forma, constituem as revistas. Essa relação da educação física... Na relação da educação física, os periódicos, na área da educação física e outras, certamente, os periódicos dos programas de pós-graduação estabelecem uma relação muito próxima. É isso que faz com que os coordenadores, docentes e discentes dos programas de pós-graduação vejam nas revistas uma oportunidade de desenvolvimento da área, do programa e do currículo. De outro lado, as revistas, com seus interesses, contam com a submissão dos trabalhos produzidos no âmbito dos programas de pós-graduação para fechar seu fascículo com qualidade. Daí a necessidade de esforços de ser bem avaliada, pois os que têm interesse em publicar também olham para a classificação da revista, já que, estando ela classificada, além de disseminar a informação, classifica o autor, o seu programa, sua instituição e a sua área. Não é despropositada essa ênfase nesse sentido classificatório dos periódicos na relação com a pós-graduação. Ela assume tamanha proporção que o uso de expressões como lógica produtivista, geração látis, são frequentemente utilizadas para se referir ao fato de que a utilidade do conhecimento produzido e publicado pode não figurar como primeiro critério de escolha de uma revista. Nos bastidores da revista Movimento, esse efeito pode ser notado quando se observa que nos últimos 2 anos, especialmente após a sua indexação no ISE e a estratificação como B1 no quadro periódico da área, houve um aumento do número de submissões fora do escopo. Em 2010, as submissões fora do escopo somam 22%. Tal número pode indicar que, em vários casos, não é o escopo da revista a informação mais relevante para a tomada de uma decisão de submissão, mas assim a sua classificação e indexação. Sobre isso, um dos interlocutores se referiu ao peso da revista Movimento nas avaliações quando ela atingiu o status B1, onde um artigo passa a contabilizar 60 pontos. Valendo essa pontuação, a revista ocupou o lugar central na avaliação dos docentes, vinculado às pesquisas socioculturais, o que leva a pensar que o reconhecimento da revista Movimento estaria relacionado ao reconhecimento das pesquisas interface com as ciências humanas e sociais no âmbito da pós-graduação. Essa condição da revista Movimento nos colocou a analisar o que chamamos de uma imbricação visceral entre os periódicos e os programas de pós-graduação, na qual o desenvolvimento da revista reflete simultaneamente o desenvolvimento da área e vice-versa.
Um primeiro aspecto dessa condição envolve o pesquisador parecerista. Se os pesquisadores das áreas socioculturais são acolhidos por revistas com esse escopo, esses não somente colaboram socializando seus trabalhos periódicos, nos periódicos, mas também são convidados a participarem como pareceristas dos periódicos e a envolverem-se na avaliação por pares dos trabalhos submetidos, qualificando o periódico também nesse sentido. O resultado é que grande parte dos avaliadores está ou esteve vinculado aos programas de pós-graduação como docentes e pesquisadores. Isso é, os trabalhos são avaliados pelos pares da área e dos programas. Com o desenvolvimento dos pesquisadores, que são também avaliadores especializados, ocorreu a qualificação do crivo dos trabalhos a serem publicados nos periódicos. Outro aspecto do desenvolvimento dos programas de pós-graduação podemos relacionar com a qualificação dos periódicos é o aumento da produção de artigos. Boa parte das submissões dos trabalhos advém dos programas de pós-graduação, onde docentes e discentes são induzidos a publicar. Mas mais do que isso, eles são induzidos a publicar bem, o que significa colocar o resultado da produção numa revista de qualidade, o que, por sua vez, qualifica a produção, o acadêmico, o programa e a instituição. Em síntese, esses aspectos foram apresentados para demonstrar como os periódicos funcionam intimamente vinculados aos programas de pós-graduação em educação física, estando entre eles estabelecida uma implicação visceral, relacionada aos seus docentes e discentes. Ou seja, grande parte dos que fazem a pós-graduação também faz os periódicos. Grande parte dos que fazem os periódicos também faz a pós-graduação. Se por um lado esse reconhecimento da revista Movimento no âmbito da CAPES e dos programas de pós-graduação na área de educação física a legitima como espaço representativo das pesquisas e linhas socioculturais, por outro, ele também fortalece a própria dinâmica interna do funcionamento do periódico. Ele passa a receber uma número de submissões, chamando a atenção dos orientadores e orientandos, ele pode contar com o interesse dos bons avaliadores, ele pode participar dos editais de financiamentos, entre outros aspectos. Por essas razões, também há o interesse da revista Movimento e de outras a ocupar esse posicionamento no campo. O pressuposto é que a revista Movimento e os seus agentes adquirem sentido legítimo num campo de disputas, investindo capitais adquiridos, incorporados, nas suas ações anteriores e estratégias subsequentes, sendo assim um periódico que se faz. Essa referência à disputa, para que a revista fosse reconhecida no campo da educação física, está presente em um discurso de um dos ex-editores. Diz ele: sempre tivemos que brigar muito pela revista Movimento, pela afirmação dela, seja com os avaliadores da CAPES, seja com o CNPq, seja com o pessoal das duras ciências biomédicas. Nós sempre tivemos que brigar muito para convencer as pessoas de que a nossa revista era uma revista de qualidade. Essa posição que consideramos, é nessa direção que consideramos que existem determinados capitais, eu chamei de capitais periodísticos, porque não encontramos uma palavra melhor, que estão na base desse posicionamento, os quais foram e continuam sendo buscados pelos editores da revista Movimento. Um deles é o escopo especializado. Assim, a decisão de especialização da revista, segundo um dos seus editores, abre aspas, ajudou a dar identidade à revista, consolidou o logo da revista, a marca da revista e começou a ter apelo junto à comunidade científica. Um outro interlocutor considera que a orientação para o estudo dos conhecimentos no âmbito das socioculturais, abre aspas, deve ser destacado e deve ser aplaudido pelo seu impacto no equilíbrio de poder entre as sub-áreas da educação física. Mas o capital simbólico, o reconhecimento de um periódico, também depende consideravelmente da extensão da rede relativamente durável de relações externas que consegue mobilizar e do capital acadêmico vinculado a essa rede. Nesse aspecto, produzir um periódico significa regimentar colaboradores adequados à lógica do funcionamento do campo, o que na produção da revista Movimento se traduz num esforço constante de selecionar bons autores e trabalhos e agregar bons avaliadores e pareceres, assim como compor seus fascículos com trabalhos capazes de chamar a atenção para assuntos necessários de ser abordados. Para que haja esse reconhecimento, os editores contam com a colaboração dos avaliadores e seus pareceres, no que se refere à aceitação ou não de trabalhos. Isso significa contar com a consulta de um agente especializado, que tem domínio reconhecido na área de trabalho, designado para essa tarefa. A colaboração, em termos burdianos, retrata uma espécie de capital social mobilizado para selecionar, com autoridade,
os trabalhos que farão parte dos fascículos, mas também para fazer reconhecer a legitimidade da decisão editorial, sustentada em pareceres consubstanciados. Consoante essa demanda de avaliações, o corpo de avaliadores consubstanciam também o capital simbólico da revista, já que o campo científico não só classifica os artigos, mas também classifica aqueles que têm autoridade para classificar os artigos. No caso da Movimento, são mais de 300 pessoas cadastradas, fundamentalmente professores e pesquisadores com título de doutorado. E na medida que o corpo editorial foi se especializando, os níveis de exigência para a publicação começaram a aumentar, o que também, dentro da lógica do funcionamento do campo acadêmico, colabora no reconhecimento. Rejeitar 70% dos artigos submetidos e ainda assim publicar 60 trabalhos por ano, em 4 fascículos, além de uma dimensão técnica seletiva, consubstancia um valor simbólico, o reconhecimento da revista Movimento. Em vista desse reconhecimento e do interesse das revistas de educação física para buscar melhorar a sua posição relativa no campo das publicações periódicas, acaba por existir uma disputa tensa, pois, abre aspas, são várias as revistas, vários editores que almejam esse lugar de ser uma revista de excelência, de ter uma melhor classificação na capa. Fecha aspas. Isso foi dito por um interlocutor. Em tal disputa, as possibilidades dos periódicos nacionais específicos da área figuram nas melhores classificações. Deles figurarem nas melhores classificações é ainda reduzido, pois depende de indexações internacionais e de fatores de impacto, que são capitais que ainda não conseguimos. Diante da pouca representatividade dos periódicos nacionais e específicos dos melhores extratos da própria área, numa reunião no Fórum dos Coordenadores do Programa de Pós-Graduação, nesse hotel há 2 anos atrás, em Florianópolis, decidiu-se incluir algumas revistas consideradas representativas da área. Nesse esforço de valorizar periódicos para impulsionar o desenvolvimento da área, a revista Movimento e a revista Motriz passaram para a classificação B1, juntamente com a Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Isso não ocorreu sem refletir disputas e estratégias de convencimento. Lembro bem daqueles dias aqui. O que essa situação da revista Movimento reflete não se resume ao atendimento de critérios dos indexadores ou da CAPES, mas fundamentalmente do reconhecimento do que seria o desenvolvimento de uma área de conhecimento no âmbito dos programas de pós-graduação em educação física e dos estudos socioculturais e pedagógicos. Mas atualmente a revista Movimento está indexada em 4 importantes instituições que prestam serviços desta natureza: Scopus, Vise, Latindex, Lilacs. Está presente em 4 bases de dados: Esporte Discos, Redalic, Laptop, Periódicos CAPES, e figura com o conceito B1 na classificação quase periódica da CAPES. Contudo, se por um lado a presença da revista em indexadores e bancos de dados são desejados e também motivos de comemoração, por outro são vistos com desconfiança por um dos nossos interlocutores. Ele posicionou-se de maneira crítica frente a esses elementos, argumentando sobre o distanciamento dos próprios problemas da intervenção em educação física, quando os periódicos passam a operar apenas segundo a lógica do campo científico ou dos programas de pós-graduação. Citando exemplos de mudanças ocorridas em revistas na área da educação física para atender às demandas dos indexadores, o colaborador usa a expressão caindo na vala comum, ao tratar da referência que se tem dos indexadores. Nesse sentido, esse pesquisador reclama de uma produção de periódicos relativamente centrada neles mesmos e não em importantes necessidades desse campo de intervenção pedagógica. A posição desse interlocutor alerta para o fato de que muitos desses capitais não são específicos dos campos da educação física, mas acabam sendo extremamente atuantes no campo da educação física, ainda que relativamente reconvertidos e mediatizados pela lógica do campo. Um pouco do que o Alexandre falou agora há pouco. O que essa crítica apresentada nos ajuda a compreender é que há um modo dominante de operar nesse jogo de conversões e que também há uma série de capitais válidos que, mesmo sendo forte influência no campo, nem sempre são reconhecidos como arbitrários. A estrutura do campo acadêmico funciona segundo essas regras e a revista Movimento não está fora desse jogo. Já entrando, acho que já entrando nas considerações finais, sintetizando o que foi dito, foi aqui apresentado, inicialmente foi possível perceber que a revista Movimento vem se constituindo num contexto de tensões que existem no campo. Esse que é pautado pelas diferenças entre educação física vistas pelas ciências naturais e aquela observada a partir das ciências sociais. A sua posição como uma revista especializada tem o seu lugar, porque emergiu no momento em que o campo da educação física
consolida o debate sociocultural sobre seus fazeres e saberes. Ao mesmo tempo, a revista Movimento criou o seu lugar, porque ajudou a consolidar a participação de uma sub-área de conhecimento nesse campo. De certa forma, tem colaborado para equilibrar as disputas e decisões do campo. Ela assume, então, além do sentido de socialização do conhecimento, um sentido de representatividade e de avaliação e classificação no campo, com profundos vínculos com a pós-graduação, com quem tem uma implicação visceral. Se por um lado são os pesquisadores das sociais que atuam na pós-graduação que fazem a revista Movimento, por outro, a revista Movimento, que contribui para que esses pesquisadores e suas linhas se mantenham na pós-graduação. Isso não ocorreu de maneira despropositada, mas faz parte de um processo que, mesmo que não tenha sido feito de forma planejada, se impulsiona no momento da sua especialização e compreende outros esforços, como a estruturação de uma equipe especializada, a captação de recursos externos, a publicação online em inglês e espanhol, a procura de um grupo de avaliadores especializados e a busca por indexações. Ainda que alguns desses esforços possam sugerir que o movimento se submete a uma lógica dominante, reconhecendo e operando segundo forças objetivos atuantes no campo acadêmico, destaca-se que isso é simultaneamente produto do resultado do seu desenvolvimento e desenvolvimento da sub-área de pesquisas socioculturais. Com base em depoimentos dos nossos interlocutores, procuramos mostrar que a participação efetiva no jogo foi um aspecto fundamental para a consolidação da revista Movimento. Isso porque, mesmo que muitas vezes ouçamos que a CAPES e a educação física somos nós, esse nós não tem se mostrado homogêneo. Está profundamente constituído por conflitos e por relações de poder, que acabam por refletir na legitimação do que é uma boa revista, com repercussões no que é uma boa educação física, no que é uma boa pesquisa, no que é um bom pesquisador. Assim, a revista Movimento, dentro do espaço acadêmico da educação física, não foi apenas uma intermediária, por onde passam os artigos. Mais do que isso, sobretudo pela sua decisão de especialização do escopo e da política editorial adotada, ela tornou-se mediadora de um processo que simultaneamente a constituiu. E foi dessa forma que ela se consolidou como um importante capital acadêmico no campo da educação física brasileira. Obrigado. Foi precisado de 6 motivos propagado no não, mas assim, tem que entrar na internet. Não, mas acho que tem uma pasta ali diferente que eu achei. Tem uma pastinha ali que eu não achei o meu comigo. Tem uma pasta embaixo. Deixa eu ver. Isso aí mesmo. O governo de Santana. Eu saí de cabeça. Naquele dia que a gente achou que agora.
tem muita contribuição. Exatamente, tem tudo a ver com isso que a gente. Só que ele fez a graduação, parece que foi informática, comunicação, um negócio assim. Informática, vamos na parte de fora agora. Não, ele abriu a página mesmo. Ele deixou numa imagem, mas eu não lembro de ter fechado o navegador. Não lembro, não fechei o navegador. Bom dia, não vou repetir os agradecimentos que já fiz na mesa anterior, né? E fazer também um comentário relativamente breve sobre a questão também que foi proposta para a mesa, né, em relação a possibilidades de financiamento, que eu chamei aqui revistas, financiamento e permanência, né? Uma dificuldade grande, já foi apontada pelo José Luiz, é a manutenção da revista, né? Ele apontou uma questão bastante pontual, que é, bom, a gente toma uma atitude considerando os recursos que tem, né? Mas não tem nenhuma garantia que a gente vai conseguir manter aquilo, porque não tem nenhuma garantia que os recursos continuarão aflorando daquela maneira. Então a gente precisa tentar evoluir na área de educação física para um processo onde a gente possa ter uma mínima garantia, né, de financiamento que seja mais permanente. Isso tem a ver com combate, outra vez, né, com o perdão da repetição, do combate ao canibalismo. Se a gente pode simplesmente todos contra todos, né, o financiamento para mim significa também a morte da outra revista. E parece que é preciso fazer um investimento no sentido de pensar um pouco do que os colegas falaram, acho que foi o José Luiz também que citou isso, né, o que a área suporta como revista, então fomentar também que essas revistas possam ir adiante, né? Essa é uma pergunta essencial, né? Qual é o limite, né, de absorção, pelo menos, mais ou menos, né? Isso é bastante flutuante, né? Mas que uma área suporta, né, para poder acolher a sua produção de maneira qualificada, ou que a gente imagina que seja qualificada, né? Esse é um problema, né? É claro que isso engana um pouco, porque há um outro problema embutido nisso, tá? Estou adiantando um pouco aqui, quase que antes de começar a falar, que é o fato de que o Qualis Educação Física tem um reconhecimento complexo, né, e desigual do meu ponto de vista, burocrático, eu diria, em relação aos periódicos que não são da área de educação física, mas que de alguma maneira ela reconhece como, a gente sabe, ela não reconhece, né, a área como um todo, como interlocutores importantes. Me refiro, por exemplo, aos periódicos de humanidades, né, que são bastante mal qualificados no Qualis da educação física, porque, em princípio, se a educação física é área de saúde, né, um periódico de ciências sociais é de uma área que não é irmã ou próxima, ou sei lá o quê. Mas isso é um outro assunto. Vamos lá. Bom, claro, a gente precisa pensar a questão dos periódicos, né, dentro de uma comunidade, né? Eu acho que uma questão bastante difícil de ser resolvida é a sua relação das entidades com a comunidade. Isso eu falo, claro, do ponto de vista de ser editor da RBCE. A RBCE é uma revista de uma entidade,
não é de uma universidade, por exemplo, é uma entidade que é mantida em grande medida pelos sócios. Então, o reconhecimento da comunidade em relação a essa entidade, né, determina, em algum grau, né, a manutenção da própria revista, o reconhecimento da revista como parte dela. É claro que a revista não sobrevive do ponto de vista acadêmico exclusivamente com os associados do CBCE. É uma revista que está reconhecida pelo campo de uma forma geral. Mas essa é uma situação bastante singular, né, e que nos coloca numa posição distinta de outras revistas que são baseadas em departamentos ou em unidades, né, de universidades brasileiras. Considero, nesse quadro, que alguns desafios para um periódico, né, são, obviamente, divulgar resultados de pesquisa. Acho que essencialmente isso. É claro que um periódico pode abrigar artigos que façam reflexão sobre o campo, por exemplo. Né? Artigos que precisam ser, sobretudo, demandados no sentido de uma espécie de virada, ou pelo próprio periódico, ou pela área de uma forma geral, que possam demarcar um ponto de virada, um ponto de reflexão importante, né, abalizar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que podem vir a ser desenvolvidos por uma área de conhecimento. Não é tão fácil isso no cotidiano de uma revista, porque frequentemente, por exemplo, na RBCE, a gente recebe uma pergunta assim, ó, a RBCE publica ensaios? O ensaio é uma forma de escrita. O ensaio não é uma opinião sobre alguma coisa. Quer dizer, às vezes as pessoas pensam assim, como não é resultado de uma pesquisa, então eu faço um ensaio. O ensaio não é isso. O ensaio é uma forma expressiva. Você tem ensaio histórico, ensaio sociológico, ensaio filosófico, né? Mas não é simplesmente alguma coisa que não vem do resultado da pesquisa, nem é simplesmente uma opinião sobre um assunto, né? Esse é um problema grave, né? Um outro problema, né, é também o contrário disso, né, que é uma ênfase na divulgação dos resultados que desqualifica outras formas de intervenção importantes, que uma revista poderia, e várias áreas do conhecimento, de fato o fazem, né, no sentido da sua divulgação. Por exemplo, as resenhas, né, que é uma coisa que vai caindo em desuso, né? Claro, vai caindo em desuso também porque no Brasil o debate acadêmico é pouco acirrado, né? É muito no corredor e pouco na vida pública. Então é muito difícil, né, a gente receber resenhas analíticas, né, pesadas, boas, enfim, que possam se dedicar, que tenham se dedicado de fato, né, à avaliação, à crítica de alguma obra publicada, né? A gente fez agora na revista do CBCE, depois eu vou mostrar a equipe e tal. Até a gente tem uma pessoa, que é o Ivan Gomes hoje, professor da Federal do Espírito Santo, que basicamente cuida das resenhas, para ver se a gente consegue fomentar isso. Porque o nosso problema não é simplesmente estar vinculado aos indexadores, né, mas é ser ator no processo de alavancamento do campo, né? E a gente considera que as resenhas são uma parte fundamental disso. Então, me parece que um periódico é fundamental para isso que a gente chama de formação do campo, né, do campo acadêmico da educação física, mas é um ator fundamental, e ele tem como um desafio bastante importante isso que a gente chama de alavancar perspectivas, né? Ele não é uma espécie de agência de divulgação simplesmente, né? Acho que o Stiger mostrou isso bem assim, nos termos da Movimento, né? O quanto ele é também um indutor, né, dos processos de constituição do campo. Um outro desafio que eu considero bastante importante é o problema da língua, né, que a gente tem lidado de maneira difícil com ele. A RBCE tem uma opção, como boa parte das revistas, de publicar artigos que sejam em português, espanhol ou em inglês, né. Uma alternativa que tem sido feita por colegas, pelo Movimento, né, pela revista de Maringá, agora também fiquei sabendo, é produzir a tradução desses artigos, né, para, menos, na minha opinião, para divulgar os artigos no exterior, e muito mais para cumprir as regras de indexadores, né, internacionais, né. Eu considero uma medida bastante arriscada essa, de uma forma geral. Embora eu entenda, não é nenhuma crítica a ninguém, a gente já pensou fazer várias vezes isso na RBCE, né, tem discutido isso um pouco, mas é uma medida bastante arriscada por vários motivos. Primeiro, porque não é o mais importante, eu acho, mas é um motivo bastante importante pelo que o José Luiz já falou, né? Mas é uma outra coisa. Quer dizer, o artigo que é traduzido, e que muitas vezes nem é revisado pelo próprio autor
da língua original, é um artigo que muitas vezes não tem mais nada a ver com aquilo que a pessoa escreveu. Seja porque a escrita é uma forma de expressão, né, e a tradução não garante, às vezes nem de perto, né, uma tradução técnica, que o trabalho seja o mesmo, né, seja por isso, seja porque simplesmente, né, aquilo não é o que o autor escreveu, né, senão é uma tentativa de comunicação que faz com que, de novo, né, o texto perca a sua capacidade expressiva. Então, eu tenho muitas dúvidas, né, sobre essa questão, principalmente num ambiente como o nosso, né, que assim como a revista de educação física da UEM, a gente também recebe textos de professores, doutores, consolidados, ou que a gente acha que são consolidados em grandes universidades brasileiras, né, que num pequeno texto em inglês de 4, 5, 6, 7 linhas, né, foi colocado no Google e voltou. Assim, né? Então, assim, num ambiente desse, né, um país monoglota, né, com muitas dificuldades com a própria língua portuguesa, né, eu tenho muitas dúvidas se a gente não dá um passo que a gente não consegue sustentar ao traduzir os artigos e colocá-los fora. Né? Isso é um problema que eu considero, eu não tenho uma resposta boa para ele. Né? Talvez nenhuma resposta, na verdade. Né? Agora, eu acho que a gente opera um certo artificialismo com isso. Certo? Obrigado. Que coisa eu peço efeito suspensivo depois, né? Um outro problema concreto das revistas, claro, são os custos, né? A gente tem na RBCE uma equipe relativamente grande, né? É um órgão do CBCE, tanto a gestão anterior, com a qual a gente já trabalhou, com o Fernando era o presidente, né? A Yara era a diretora científica, como essa, com o Leonardo, com o Alexandre e todo o restante da direção nacional. A gente sempre teve esse apoio, né? No sentido da tentativa de financiar bolsistas e tudo mais, porque justamente a gente não tem corpo técnico permanente, né? Eu sou editor, junto agora, né, fui com o Marcos Taborda 2 anos, e depois, há mais ou menos 2 anos, junto com Jason Bassani e Felipe Almeida, editor da revista, por uma designação do CBCE. Né, não tem não é um cargo nato, por exemplo, ou coisa semelhante, e não há recurso específico que demande para isso. Né. Não há uma estrutura, o CBCE não tem funcionários, né, que possam, por exemplo, atuar na revista. Então, o apoio do CBCE, né, com grande, do jeito que dá, né, e deu nesses anos todos, foi bastante importante. É uma equipe grande, né, a gente procurou fazer uma equipe que qualificasse o contato com os autores, né, porque uma coisa muito ruim para um autor é se comunicar com a revista, e às vezes com uma secretaria que não entende o que é a avaliação de um artigo. Né. Isso é uma sensação muito ruim para quem é autor. Então, todas as pessoas que trabalham na revista, que se comunicam com os autores, são pessoas com mestrado ou mais do que isso. Né? Até porque também, quem trabalha na editoria de uma revista tem que ser capaz, mais ou menos assim, né? Para lembrar aqui alguém fora de moda, quando o Antônio Gramsci, na primeira metade do século XX, dizia que nem todos serão dirigentes, mas todos têm que ter potencial para ser dirigentes, para controlar o trabalho dos dirigentes. Né? Me parece que quem edita uma revista, mesmo quem está na secretaria, tem que ser alguém que, em tese, seria capaz de submeter um artigo a pelo menos aquela própria revista. Porque senão a gente tem muitas dificuldades do seguinte tipo: alguém manda um parecer e o parecer é ruim, mas o secretário da revista não sabe que o parecer é ruim. Então ele simplesmente repassa o parecer para o autor. Né? E a gente recebe muitos pareceres ruins. Por exemplo, a gente recebe pareceres dizendo assim: o artigo é ruim porque não citou a minha turma. Entendeu? Né? E pior, geralmente ele diz assim, que são as pessoas importantes desse campo da educação física, entendeu? Né? Então, o trabalho técnico especializado, né, é uma coisa muito importante. A gente se forma para ser editor também, né, ao longo do tempo. Né? Bom, outro problema é a distribuição, mas eu vou pular um pouquinho isso. Que é perguntar quem se destina. A gente tomou uma decisão na RBCE que foi de criar os cadernos de formação na RBCE. Né? São cadernos destinados à formação de professores. Não é um projeto novo, agora o 3º e 4º número vão para o ar e vão para o papel. Né? Que isso é um material destinado à formação do professor, para o professor ler, né? O professor se formar. Porque não necessariamente o professor lê artigos científicos, né? Os artigos acadêmicos. São públicos diferentes. Então a RBCE se destina, em princípio,
aos pesquisadores, os cadernos de formação se destinam aos professores que estão atuando nas escolas e fora das escolas. Alguém dirá, mas isso separa o trabalho intelectual, não é, do trabalho manual. Eu não chegaria a tanto, porque não é um trabalho manual que se trata, né? E segundo, de fato, separa, porque são interesses diferentes mesmo, né? Não significa que seja um trabalho menor, mas é um interesse diferente, é distinto. O perfil da revista, né? O que publicar é um desafio que nós enfrentamos, porque a revista do CBCE se transformou na sua prática numa revista de humanidades, de uma forma geral. E a gente, embora seja de humanidade, todos os editores, né, são de humanidades, embora a gente seja isso, a gente fez um esforço no sentido contrário. Nos últimos números da revista, porque o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte não é um colégio brasileiro de ciências humanas nas discussões sobre educação física e esportes. Ou pelo menos não pretende ser. Então a revista expressa também uma política do colégio. A gente conseguiu um equilíbrio maior, né, basicamente está equilibrado o número de artigos das ciências duras ou das ciências moles, né? Uma pergunta clássica é quem lerá o trabalho, né? Há pouco tempo atrás um amigo meu dizia isso, né? Mandar para a revista tal, né? Quem vai ler, não sei, tanto faz na verdade, né? Importa que ela seja indexada, né? Porque a pergunta de baixo é quem citará o artigo, né? Vejam, é uma exigência das revistas de uma forma geral que os autores citem os artigos da própria revista. Por que isso faz sentido por um lado? Porque se o autor quer publicar na revista X e ele não conhece nem o que é publicado na revista X, então não tem lógica, né? Por outro lado, isso é também uma maneira de simplesmente a revista mesmo ser citada mais vezes. Ou seja, você cita mais vezes o artigo na própria revista, da própria revista, né? Para que ela tenha um maior número de citações e tenha supostamente um impacto maior, né? Às vezes pareceres de boas revistas internacionais que a gente recebe dizendo assim, não, você tem que citar esse artigo, por exemplo, né? Quase que como se estivesse entre parênteses, né? Ele não tem nada a ver com o seu trabalho, né? Mas é melhor se citar de qualquer jeito porque a gente precisa de citações internacionais nas bases de dados, né? Tá? Bom, a equipe é feita, né, dos editores, das secretárias, para as secretárias porque são só moças, né? Nesse caso, os bolsistas e os colaboradores, né? A gente tem 2 colaboradores hoje, né, que são o Ivan Gomes e o Eduardo Gala, que é uma pessoa que cuida da divulgação da revista e da ascensão dela nos países ibero-americanos fora o Brasil, né? É um bolsista do CONICET, que significa o CNPq da Argentina, que atua lá. A UFSC que oferece, tem nos dado 1 ou 2 bolsistas sempre, né? Tanto o Centro de Esportes tem ajudado, quanto o Centro de Educação, que é uma coisa bastante importante também. Porque a gente não tem estrutura, assim como a revista de Maringá, a gente não tem sala, a gente não tem nada, né? Tem um laptop, né? Entendeu? E os laptops particulares de cada um, né? Os computadores. A gente tem uma estrutura que o CBCE fornece, enfim, né? Mas que é mínima também, não precisaria mais do que isso. A gente não tem a sede mesmo, propriamente dita, né? Queria retomar só essa questão para ir terminando, né? Um periódico de uma entidade científica, né? Que é o CBCE, isso tem uma especificidade grande. Ciência e reconhecimento do campo, isso não funciona por muito mais tempo, me parece. E eu queria botar 4 pontos para discussão, né? Primeiro, a necessidade do financiamento público. Público não significa estatal só, né? O Estado é uma das representações do público. Mas o financiamento público significa, primeiro, um reconhecimento da área, que a revista do CBCE, ou a revista de Maringá, ou a revista Movimento, não são revistas especificamente desses lugares de origem, mas são importantes para manter a área em pé, né? Por exemplo, um editor não pode ser penalizado na sua produção porque ele é editor de uma revista. Ao contrário, ele tem que ser protegido porque ele é editor de uma revista. Eu falo com tranquilidade porque eu não disputo recursos na área de educação física, né? Então não tenho problemas com isso, né? Eu sou localizado no campo da educação, né? Mas não dá, assim, quer dizer, um editor fica pressionado, por exemplo, para não publicar no seu próprio periódico, né? Quando você tem mais 4, 5 periódicos só no Brasil, né? E esse editor não é premiado por manter a área em pé, né? Então o que acontece com o campo? Ele acaba tendo uma relação parasitária com a revista. É importante que ela publique meu trabalho, é importante que ela avalie rápido o meu trabalho, né? Mas eu digo ao ponto dele, falo, você não pode, por exemplo, publicar na sua própria revista. O que em tese é correto, né? Mas então eu tenho que dizer, então você tem que ser protegido um pouco pelo campo, né? Porque você faz com que ele se mantenha em pé, né? Quando eu falo de financiamento público, eu falo de apoio público, né? Eu dei um exemplo, muitas pessoas querem publicar na revista, e tem toda a razão disso. A gente tem muita dificuldade para encontrar pareceristas, muitas dificuldades,
né? É claro que eu esses dias recusei a dar um parecer para a revista da UEM, por exemplo. Né? No passado recusei para dar um para Movimento. É fato isso acontece. Né? Sabe, tem uma lista lá, eu dou parecer para mais de 20 periódicos. Né? Agora, a gente tem pareceristas, pessoas importantes no campo, até com forte ligação, até gente que já foi da direção do CBCE, por exemplo. Né? Mas se recusa peremptoriamente a dar parecer, né, para a revista. Né? Assim, como lidar com um campo desses? Entendeu? Como lidar? Porque, claro, não dá ponto, né? Parecer a DOC é uma coisa que conta muito pouco, né, ou nada. Né? Como é que a gente faz isso? Né? Uma outra questão para a revista, um desafio importante, é mais cooperação com os meios. Né? Por exemplo, eu estava falando com o Fernando agora há pouco, sobre a gente entrou no Cielo, né? Depois de muita luta dos editores anteriores, inclusive, né, das direções do CBCE, nossa, muito empenho, né? Não foi fácil. Eu sou parecerista do Cielo há um bom tempo, né, da área de educação. Eu imagino lá os tipos de pareceres que a gente já teve outras vezes no próprio Cielo, né? Mas uma dificuldade que a gente tem é a cooperação com os meios. O que eu chamo isso? Por exemplo, a gente usa a plataforma Ser Livre, né? Então, o nosso suporte técnico é muito ruim. Não o profissional que nos ajuda, que é o Renato, que faz bem isso. Né? Mas a gente não tem a quem recorrer, de uma forma como, por exemplo, seria se a gente estivesse localizado na plataforma Ser da UFSC. Né? Por que a gente não está na plataforma Ser da UFSC? Porque a revista do CBCE não é uma revista da UFSC, é uma revista de uma entidade. Né? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar, uma coisa que o Alexandre Andrade tem discutido, tem chamado a atenção, que eriça o pelo, né, geral, é o pagamento por publicação. Né? A gente não tem acúmulo suficiente nesse momento para decidir essas coisas ou para discutir isso, mas é uma coisa que a gente deveria pautar. Por exemplo, eu considero que programas de pós-graduação poderiam pagar, entendeu, para publicar, uma vez aprovados os artigos, publicar nas revistas. Eu considero que pesquisadores que ganham taxa de bancada poderiam pagar, entendeu? E contribuir para manter as revistas em pé. Um valor, claro, que se fosse acordado, razoável, etc. Não vejo nada de muito misterioso nisso. Porque, de novo, a gente tem uma relação parasitária. Né? Há pesquisadores da educação física brasileira muito bem financiados, né? Que recebem muito mais recursos, por exemplo, que somar os recursos públicos que as 3 revistas aqui recebem. Né? Por que não isso? Né? Por quê? Porque a revista só é útil do outro lado. Né? E a gente precisa de estratégias de sobrevivência de longo prazo. Né? Que eu acho que é isso, né? Mais cooperação, inclusive entre as revistas serem encaradas como parte do campo, né? E menos canibalismo entre nós. É isso, muito obrigado. Bom, devido ao adiantado tempo, nós vamos abrir apenas para uma pergunta. Eu vou pedir para que... Uma pergunta. Para que a pergunta seja breve e também aos componentes da mesa, se puderem serem breves também, a resposta. Bem, bom dia a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar a mesa pela qualidade das palestras. Analisando a nossa área, eu penso o seguinte: hoje vivemos numa guerra fria. Em alguns casos, até dependendo do programa, uma guerra quente, né, entre a área mais de humanidades e a área da saúde. Né? Sabemos da dificuldade dos professores que produzem conhecimento na área de humanidades de conseguirem publicar seus trabalhos em periódicos com extratos mais altos. O qualis livro também é uma questão complexa, subjetiva, e que o professor só descobre a pontuação que teve, né, após o livro ser analisado. E isso é uma estratégia canibal. E quando eu penso em estratégia canibal, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a doença de Prions. Não sei se vocês já ouviram falar, a doença mais conhecida de Prion é a doença da vaca louca. E essa doença foi descoberta estudando o comportamento motor, em especial a locomoção afetada, de tribos africanas de canibais. E a minha questão vai na seguinte direção. Será que essa estratégia canibal não vai fazer com que nós venhamos a ter doença de Prion
e que isso não vai afetar a gente como área na locomoção do futuro da nossa área? E aí eu pergunto a vocês, como vocês veem esse quadro na nossa área? Que estratégias vocês sugerem, como editores de periódicos, para mudar esse quadro? Na realidade, eu não gosto dessa divisão que existe na educação física. Ou a gente é educação física ou a gente não é educação física. Então, todo fórum que eu vou começa essa discussão, porque aquele periódico é da área dura, porque aquele periódico é da área mole. A gente lá na educação física da UEM já resolveu isso. A gente tem para todo mundo. A gente é um periódico generalista. Eu acho que se tem uma área que está mais fraca em todas, é a área de comportamento motor. É a única que não tem um periódico em comportamento motor. Se nós verificarmos aqui, não tem, digamos, com quales B1, B2 então, se nós verificarmos aqui, as 3 revistas aceitam as humanidades. As únicas que são mais diretivas é a Brasileira de Medicina, Esporte e Ensino e Antropometria. Então, nós temos as 5 revistas hoje que têm um impacto B1 ou B2. Então, as estratégias, elas teriam que ser definidas por 2 órgãos que, na minha opinião, deveriam direcionar o campo da área. O Fórum da Pós-Graduação, porque eu não acho que é visceral a relação é corporal. A relação é corporal. Na minha revista é 90%. É corpo inteiro, não é só vísceras. Se pegar a revista da UEM, 90% é programa de pós-graduação. E outra seria o posicionamento do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que deveria ser o órgão representativo da área. Se o colégio chegasse para mim e o Fórum de Pós-Graduação falasse: professor José Luiz, nós precisamos de uma revista B1 ou B2, esqueça o nível internacional, esqueça aquela indexação, não busque mais aquilo lá, eu estaria mais tranquilo lá na minha universidade, seria muito mais feliz. Infelizmente, eu fico correndo atrás do processo, porque eu já te falei, se alguém vai ser canibalizado, eu não sou acostumado com esse termo, não gosto, aqui vai ser a UEM. Inclusive, eu não posso mudar nem o nome do meu periódico, enquanto eu estou em processo de avaliação. Porque se o deles é regional, o meu é muito mais ainda, então representa muito menos a área, representa uma região. Essas estratégias, quem tem que definir são os dirigentes, aqueles que têm o conhecimento e a capacidade de juntar todos os pesquisadores da área e toda a massa crítica da área. Mas a massa crítica da área não consegue se juntar. E eu não vou me canibalizar nem com o movimento, nem com a do CBCE, muito pelo contrário, eu tenho minhas estratégias e as metas muito claras e eu sigo em cima delas. E eu não sofro por isso. Se eu não entro no CBCE, eu vou buscar o CVE. Não morri para buscar o CVE. Agora, conseguimos o financiamento do Ministério. Se vou dar um tiro no pé, eu concordo muito com o Alexandre, que eu não sei qual que é a possibilidade de a gente traduzir e progredir disso. Se não der certo, tudo bem. Nós fizemos uma tentativa com metas que ninguém me ajuda a elaborar. Na realidade, eu gostaria de... E se eu olhasse para os periódicos internacionais, todos eles são representativos de sociedades. Todos eles têm por trás uma sociedade mantenedora. Os principais jornais internacionais. E os brasileiros? Quem são os órgãos mantenedores? A Fundação Araucária, o DFUEM, ou o Colégio Brasileiro. Então, a área precisa tomar uma postura realmente de indução. Não é só indução para indexação em periódicos, mas indução de quais são os periódicos que vão sobreviver, independente daquelas questões que ficam permeando a nossa área. Eu gostaria muito mais de encerrar minha carreira acadêmica, né, que devo encerrar daqui a pouco com a aposentadoria, e nós não vamos sair do lugar nessas discussões. Infelizmente, eu gostaria de ter vários periódicos aí em nível internacional ou nacional, e não ficar muito me estressando com a questão interna de sobrevivência ou não do meu periódico. Essa luta eu fiz há 3, 4 anos atrás. Agora eu inclusive me disponho. O que a área quer do periódico da UEM? O que o CBCE quer? O que a educação física, o que a pós-graduação quer da revista? Nós somos um veículo que está à disposição. Não temos nenhum outro interesse, nem de ser o melhor do país, e nem de ser um bolsista pequeno. Não tenho essa necessidade pessoal. Eu já consegui isso como atleta, não como editor de revista, que foi a minha opção no curso de Educação Física. Bom, eu acho que a pergunta não é tanto para editor de periódico, mas é mais para pesquisador e pessoas ligadas à pós-graduação, né? Você está discutindo um pouco mais
essa lógica do funcionamento do campo acadêmico, esse produtivismo, esse latinização, né, ou latização. De qualquer maneira, mas só para esclarecer, a revista Movimento ela não é uma revista sociais por acaso, mas ela também não é uma, ela não se construiu como uma estratégia de defender o campo das ciências sociais. Ela era uma revista do tipo guarda-chuva, digamos assim, como a expressão que se usa. Em determinado momento, quando esses processos de revistas começaram a se desenvolver, nós tínhamos uma professora na universidade que dominava esse campo e ela sempre defendia a ideia de que as revistas tinham que ser especializadas. Ela criticava as revistas guarda-chuva. Então nós começamos a discutir sobre especializar a revista Movimento. E chegamos a um ponto bom. Para que lado ela vai? Daí a gente fizemos um levantamento, foi uma disputa interna. Essas disputas que eu falei aqui, que está todo o campo, nós temos disputas duríssimas dentro da própria instituição. E fizemos um levantamento e concluímos que a revista ela era 75% das sociais, em termos quantitativos de artigos que eram submetidos a ela. E também professores, doutores de pós-graduação enviavam artigos para ela, o pessoal das sociais, o pessoal das biológicas não enviavam para ela. Então, tanto sobre o quantitativo dos artigos e qualitativo dos seus autores, ela era uma revista que foi se constituindo das sociais. Então, foi uma decisão da instituição, depois de longos debates, que ela seria uma revista com foco das sociais. Isso construiu todo o processo que eu acabei falando um pouco aqui, né? Agora, com relação à outra parte, que eu acho que é a parte mais que achei provocativa da pergunta, é a questão como é que nós vamos com essa lógica produtivista, etc. Eu quero citar algumas coisinhas aqui. Esse dia teve um concurso na faculdade lá, para doutor, num campo importante, consolidado. E eu fui assistir uma das bancas de defesa da produção científica. O que foi a defesa da produção científica de um cara com muito artigo internacional, A1, A2, que publicava com muitos professores importantes lá da própria universidade? O que foi a defesa da produção científica? Ele apresentou uma lista de artigos publicados com seus respectivos indexadores. Ele nenhuma vez ele disse: esse artigo tratou de tal assunto, repercutiu no campo acadêmico, na área de conhecimento assim. Nós discutimos, era uma preocupação da área, e nunca, ele não fez isso. Ele simplesmente deu uma lista de artigos e os seus respectivos indexadores. Quer dizer, essa tal da latização, ou da forma de funcionar o campo acadêmico. No evento CBCE, do último CBCE, o pessoal me convidou para falar sobre sociabilidades, e acho que a expectativa é que eu faça sociabilidades no campo do lazer. Eu falei de sociabilidades no campo acadêmico científico. Quer dizer, toda essa lógica ela conduz a uma certa sociabilidade, uma forma de ser e de funcionar na pessoa, lá no cotidiano. Então, um pesquisador que eu entrevistei para fazer aquele trabalho, ele reproduz essa lógica, né, que eu acabei desse exemplo desse estudante. Estudante não, no outro professor que concorreu. O professor com bolsa de produtividade de pesquisa, ele disse... ele não disse minha vontade é fazer descobertas importantes, etc. O meu sonho de consumo, frase dele, é publicar 3 artigos por ano em revistas de impacto. Essa é o sonho de consumo, essas palavras. Bom, o que eu interpreto disso tudo é que há uma crença de que os indexadores e que essa forma de funcionamento diz o que é a boa pesquisa. E nós, acriticamente, vou usar termos do Bourdieu, quer dizer, há uma certa boa vontade cultural, ou seja, uma boa vontade científica no sentido de que as pessoas reconhecem sem conhecer. Não conhecem o campo, não tem reflexão sobre isso, mas reconhecem. Ou seja, eu boto no indexador, acriticamente, não quero saber, não sei nem quem vai ler o artigo, mando um artigo para a revista Movimento com um cara das áreas biológicas, a revista tem o escopo das sociais, o que ele está preocupado é com o escopo, nem está preocupado tanto com quem vai ler, essas coisas que o Alexandre acabou de falar. Então, há uma certa naturalização de uma forma de funcionar. E que é um problemão. A gente pergunta as perguntas que o Alexandre acabou de fazer. Para concluir, uma coisa engraçada aqui. Há um mês atrás, eu acho, houve um debate na USP sobre produtividade. E eu recebi um e-mail lá e entrei numa das reportagens lá, de uma revista da USP, se não me engano. E o professor achava graça desse processo. Ele dizia que tem pesquisadores que acordam de manhã, abrem o currículo Lattes e dizem: Lattes meu, existe alguém mais produtivo do que eu? Então, é um pouco essa lógica que nós estamos vivendo, né? Acho que isso aí merece a reflexão. Mas as revistas não têm tanto a ver com isso, elas estão no meio disso.
é o seguinte, tá? Muito sinteticamente. Primeiro, acho que o Zé Luiz deu um pouco a letra, tá? No sentido de que me parece que o campo, né, com as suas instâncias, enfim, deve acolher as revistas, e pensar, então, como que elas podem ajudar a desenvolver o campo, e não o contrário. Não pensar que na competitividade livre, entre aspas, natural, entre aspas, a coisa vai se resolver. A coisa não vai se resolver, vai piorar, né, do meu ponto de vista. Só acho mais uma coisa em relação a isso, que a gente não é simplesmente um player disso aí, a gente é ator mesmo disso. Tá? Eu considero que as revistas devem induzir isso. Sabe? O meu problema não é simplesmente me adequar a um indexador, mas é dizer o seguinte: eu considero que os critérios para ascender a A1, ou a B1, ou a A2, ou o que seja, tem que ser outros que não esses colocados. Porque esses critérios muitas vezes não induzem ao desenvolvimento da área. Não é? Porque o ritmo vai assim, né? Com um determinado tipo de revista, não é padrão de revista, um tipo de revista. Você bate no teto, por exemplo, no B1, né? Então você não melhora, né? As pessoas também não mandam porque a revista é B1 e vai ficar patinando ou tentando indexar um pouco melhor para manter o mesmo padrão. Né? Quer dizer, isso é correr atrás do rabo a vida inteira. Né? Quer dizer, ou a gente também, como revista, reivindica outros critérios, tá, para a valorização dos periódicos, ou então, realmente, né, do ponto de vista da distribuição dos recursos, algo que acontece no mundo inteiro vai se acutizar cada vez mais, não só no Brasil, mas na educação física em especial, né, que é a divisão muito desigual dos recursos. Né, e a construção de melhores, entre aspas, pesquisadores e piores pesquisadores por critérios que, na verdade, são artifícios dos mesmos pesquisadores, muitas vezes. Tá? E isso precisa ser visto com mais cuidado. Tá? Eu considero que as revistas têm que também atuar no sentido da política mesmo. Não é? Política disso que a gente fala. Então, mais doxa, mais opinião, mais pluralidade, né? E menos violência. Entendeu? Menos exclusão, por exemplo, né, do debate. Né? A RBCE várias vezes foi excluída do debate, né, em algumas circunstâncias. Né? Por preconceito em relação ao CBCE, né, por dificuldades, enfim, de todo tipo. Então, esse é um problema que a gente deveria enfrentar sem meias palavras. Deixar do corredor e vir para a esfera pública, que é o lugar onde as coisas devem ser resolvidas. Tá? Então, essa é uma questão. Em relação à divisão, vê bem, há problemas mesmo. É mais difícil, de uma forma geral, né, para grupos de humanidade subirem mais na educação física. É mais difícil. Né, pela tradição da área, por uma série de motivos, porque há uma dificuldade de reconhecimento do sistema Qualis para boas revistas das áreas de humanidades. Né, mesmo onde pesquisadores publicam bastante. Por exemplo, uma revista A1 na educação significa B2 para a educação física. Né? Então isso torna a vida muito mais difícil. Não é casual que várias pessoas de educação física tenham migrado para o campo da educação. Por exemplo, os últimos foram o Antônio Jorge Soares e a Carmen Soares. Né? Pegaram bolsa de produtividade na última rodada do CNPq na educação. Né? Vou ficar em 2 exemplos só. O Antônio Jorge foi vice-presidente do CBCE aqui há pouco tempo. Claro, continua atuando na educação física e tudo mais, mas migrou, né, do ponto de vista formal para a educação. Né? É claro que o problema é mais complexo, mas assim, a minha opinião, sincera, eu acho que tendem como área de atuação a se extinguir, né, os grupos de humanidades na pesquisa em educação física. Tá? Você vai ter bons pesquisadores, mas como campo, mesmo como agente do campo, tende a se extinguir no sistema de pós-graduação. Claro, com as devidas exceções de praxe, que é uma espécie de zoológico, né? Você tem que manter o bicho em extinção para as gerações futuras conhecerem como é que eles eram. Né? Bom, gostaria de agradecer então a todos os presentes. Infelizmente, a próxima palestra, vocês estão aí, né, cara? Então, o pessoal já está aguardando. Gostaria de agradecer a todos os presentes na mesa, a sinceridade e a qualidade de suas falas. Também agradecer à plenária pelo respeito ao tempo que a gente conseguiu, pelo menos, manter dentro do cronograma. Gostaria de agradecer, então, e entregar ao professor José, professor Marcos, professor Alexandre. Muito obrigado e vamos dar continuidade na sequência na professora Chopin.